Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje vou te mostrar como conseguir um professor particular de opções de graça. Isso mesmo, nós vamos utilizar a famosa inteligência artificial que viralizou na internet para fazer ela ajudar a gente a aprender e operar opções. Então vamos lá! Então antes da gente começar, vou pedir para você que já é parceiro do canal, deixar seu gostei que ajuda bastante. Se você não é parceiro, espera até o final, se eu te ajudar, aí sim você me deixa seu gostei. Então, para contextualizar, caso você não saiba, nasceu uma tecnologia nova baseada em inteligência artificial, é um modelo de linguagem que chama ChatGPT. É basicamente uma inteligência artificial que você conversa com ela sobre o que você quiser e ela sabe quase tudo. É uma espécie de Google, só que você fala como falaria com uma pessoa. Se você fala, por exemplo, me dê uma ideia para comprar presente para o meu sobrinho de 13 anos, ele vai trazer uma ideia para você. Num texto, vai falar, poxa, um presente legal para um jovem dessa idade seria isso, isso e aquilo. Em vez do Google, que ele te dá sites, essa inteligência artificial ela conversa contigo. Ela funciona aí basicamente em qualquer idioma, inclusive ela entende linguagem de programação, ela entende linguagem binária, que é 0 e 1, ela entende qualquer coisa e ela te responde alguma coisa. Então basicamente ela é uma super inteligência e ela pode ser usada para falar sobre opções, por exemplo, ou bolsa de valores. A gente vai fazer isso agora. Essa tecnologia foi criada pela OpenAI, é uma fundação que começou sem fins lucrativos, com a ideia de ser uma empresa bem aberta sobre inteligência artificial. Quem ajudou a criar ela foi o Elon Musk, com a ideia de sempre estar perto das grandes inovações tecnológicas de inteligência artificial, para que ele pudesse saber se a inteligência artificial seria um perigo ou não para a sociedade. Essa empresa se deu tão bem que ela criou modelos que foram surpreendentes. O primeiro que foi muito fora da curva foi o GPT-3. Ele foi sendo atualizado, esse modelo saiu em 2020 e agora, há pouco tempo, há 2 semanas, saiu uma versão refinada desse modelo e abriram para qualquer pessoa usar. Então, dá uma olhada aqui na minha tela. Eu já tinha aqui feito uma perguntinha para ele aqui, mas o que eu quero te mostrar é o link. É chat.openai.com/chat. Você faz um cadastro, é de graça para você usar. Então, basicamente, quando você clicar, vai estar assim, ó, ChatGPT, tá tudo em inglês, só que a inteligência, ela entende qualquer idioma. Se você falar inglês, ela te responde em inglês. Se você falar em português, ela vai te responder em português. Para que a gente vai utilizar essa inteligência artificial? Para ser um professor. Você está estudando opções, precisa de ajuda, tem alguma dúvida? Por exemplo, eu fiz um vídeo recente e falei sobre color. Boa parte das pessoas não sabem o que é um color. O que eu posso fazer usando o ChatGPT? Eu posso chegar aqui e perguntar o que é um color. E é legal você colocar que se trata de opções, né? O mercado de opções. O que é um color? Estou falando do mercado de opções, por exemplo. Ele vai escrever para mim uma resposta em português sobre o que é o color. Vamos ver se ele sabe realmente o que é e se o que ele fala faz sentido. Então aqui ele me escreveu uma resposta. O collar é uma estratégia de proteção de carteira que envolve a compra de uma opção de venda. Opção de venda é uma put. Então aqui a gente sabe, collar é uma operação onde eu compro put com preço de exercício específico para proteger contra a perda de um valor de um ativo subjacente, ao mesmo tempo que um vendedor de uma opção de compra com um preço de exercício mais alto recebe um prêmio. Isso cria um colar ao redor do preço do ativo subjacente, limitando a sua exposição a perdas potenciais, mas também limitando seu potencial de ganho. É uma estratégia comum em investimentos de longo prazo. Então olha o que ele falou. Tá complicado de entender talvez, mas olha que legal. Eu posso chegar aqui e escrever, me explique de forma mais simples. Ou então eu posso escrever, me explique como se eu fosse uma criança. E ele também vai saber te falar. Mas aqui, ó, me explique de forma mais simples. Então basicamente ele explicou. É a compra de uma put, a venda de uma call fora do dinheiro, aqui ó, ativo subjacente, ele se refere à ação. Sempre que você tiver no mercado, bolsa de valores, e eu ver a palavra ativo, pode ser também ouro, pode ser outras coisas, mas aqui o mais comum pra gente serão ações. Então aqui você vende uma call fora do dinheiro
com preço de exercício é o strike, acima do preço da ação. A put você compra ou no preço da própria ação, ou você pode escolher, varia um pouquinho. Eu vou colocar aqui, me explique de forma mais simples. Ele tentou explicar aqui de uma outra forma e disse, né, envolve a compra de uma opção de venda para proteger contra a perda do ativo subjacente, ao mesmo tempo que você vende uma opção de compra e recebe um prêmio. Uma coisa que você pode fazer é pedir para ele trocar os termos, né, opção de venda por put, opção de compra por call e ativo subjacente por ação. Talvez isso te ajude. Isso é a primeira coisa que ele pode fazer. Ele pode explicar operações diferentes, ele pode te explicar o que é uma call, o que é uma put, pode explicar qualquer operação. Outra coisa muito legal que o ChatGPT pode fazer é pegar um site que está em inglês e fazer um resumo para você em português. E aqui a gente tem um site muito bom sobre investimentos que chama Investopedia. É esse que eu estou na tela aqui. Aqui tem um tutorial básico sobre opções. Só que ele está todo em inglês e talvez você não entenda. Sabe o que você pode fazer? Você pode pegar o link desse site, Investopedia, você pode pôr Investopedia e o nome de uma operação, straddle, strangle, opções, options, né? E aí você acha um artigo falando várias coisas, porque tem muito conteúdo aqui sobre opções. Você pode pegar, jogar aqui no ChatGPT e escrever. Faça um resumo didático e em português do seguinte artigo. E como você está vendo, ele escreve para mim um resumo. Ele está traduzindo e resumindo em outras palavras o que o artigo está falando. Poxa, eu acho isso aqui sensacional. Então você está querendo aprender, achou alguma coisa que é complicada, você quer que seja explicado de uma forma mais simples? Pega isso, joga aqui e pede para ele fazer uma versão mais simples que ele faz. Então, como você está vendo, ele deu uma visão geral do que significa o artigo. Outra coisa que você pode fazer é liste os 20 pontos mais importantes. E aqui ele vai fazer um resumo aqui, os 20 pontos mais importantes desse artigo sobre opções. Aqui ele deu um erro, né? Ele estava escrevendo como vocês viram, mas é só colocar try again que ele vai fazer de novo para você. E aí, provavelmente na segunda vez ele vai chegar até o final. Seguindo nessa linha aqui de simplificar, em opções, muitas vezes você vai encarar alguns termos que são mais ou menos complicados para você que está começando. Então você pode vir aqui e escrever, por exemplo, limpei a tela clicando aqui em New Thread e coloquei aqui, né? Eu explico para mim o que é o delta das opções como se eu fosse uma criança. E ele está me explicando o que é o delta das opções e olha que tem sido uma explicação legal. O delta das opções é uma medida de quanto o valor de uma opção de compra ou venda, né? Pode ser call ou put, tanto faz, pode mudar em relação ao preço de uma ação. Por exemplo, então ele traz um exemplo aqui, se uma opção tem um delta de meio, isso significa que se o preço da ação subir em R$1, a opção também subirá em 50 centavos. Por outro lado, se o preço da ação cair R$1, o valor da opção também cairá a 50 centavos. O delta é uma medida útil para entender como o valor de uma opção pode mudar em relação ao preço da ação e pode ser usada para tomar decisões quando comprar ou vender opções. Então ele traz aqui um resumo do que é o delta e de uma forma fácil de entender. Isso pode ir para todos os termos. Por exemplo, o que estava na minha tela quando eu comecei a gravar o vídeo, né? Eu perguntei para ele o que são as LIPs, que são opções longas, né? Já te adiantando, e qual é a vantagem de operar opções utilizando LIPs. E aí ele me trouxe o que são LIPs e respondeu isso. Vamos fazer isso aqui. Então, como você está vendo aqui, ele está escrevendo a resposta. Pelo que eu estou lendo, tá certo a resposta. E achei bem bacana o que ele trouxe. Uma coisa que eu percebi é que esse sisteminha está disponível há pouco tempo, em 5 dias atingiu 1 milhão de usuários. Então, muitas vezes é normal ter erros aqui até eles resolverem a questão do servidor deles. Mas é bacana, eles estão explicando. LIPS é a abreviação de Long Term Equity Anticipation Securities, nome enorme para opções de compra ou venda que tem prazos de vencimentos muito longos, geralmente de 1 ano ou mais. Em outras palavras, as LIPs são opções longas. Uma das principais vantagens de usar as LIPs é que elas permitem que os investidores obtenham exposição ao preço de uma ação por um período de tempo muito mais longo do que seria possível com opções regulares.
Isso pode ser útil para investidores que acreditam que o preço de uma ação vai mudar significativamente ao longo do tempo, mas não querem ter que se preocupar em renovar suas opções regularmente. Outra vantagem é que as LIPs geralmente têm preços mais baixos do que opções regulares com prazos de vencimento semelhantes e pode torná-los uma opção mais acessível para investidores com orçamentos mais limitados. Na realidade, aqui o que eu vejo? As opções longas, se você fosse pegar a opção curta e comprar todo mês, comprar uma longa sai bem mais barato. Então talvez isso que ele tentou explicar. Então basicamente isso é um professor particular, ele resume para você, traz qualquer conceito para você. Por exemplo, aqui no Status Invest eu utilizo muito para avaliar minhas ações. Eu posso escrever aqui Ambev, por exemplo. E aqui tem EV sobre EBITDA e muitas pessoas não entendem o que significa isso. A gente pode vir aqui e perguntar o que é EV sobre EBITDA de forma simples. E aí, se eu coloco aqui, ele vai me explicar. E aqui você pode se perguntar, mas qual a diferença disso de eu pesquisar no Google? A primeira coisa é que você não precisa encontrar um site para pesquisar aqui. E outro ponto é que você consegue continuar a conversa. No caso, você pode pedir para ele escrever de outra forma, você pode pedir para ele fazer uma lista, você pode pedir para ele te responder se algo é melhor ou pior. Por exemplo, você pergunta uma definição, depois você pergunta, tá, esse número ser mais alto é melhor ou pior? Então ele consegue desenvolver uma conversa e ele lembra o que vocês conversaram no começo, lá no topo da conversa. Por fim, aqui eu vou te mostrar alguns exemplos de perguntas, coisas que ele pode fazer. Uma das coisas é pegar o nome de uma empresa e perguntar. Como eu fiz aqui, o que a empresa Engie faz? Ele responde que é uma multinacional francesa de energia, atua em vários setores da indústria de energia, incluindo geração de energia a partir de fontes renováveis e convencionais, está em mais de 70 países, tem gás natural, serviços energéticos. Então, você pode ter dúvidas sobre o que uma empresa faz, você pode colocar aqui. Outro ponto é, isso aqui é inteligência artificial. Inteligência artificial vai mudar o mundo. Você se pergunta, como investir em inteligência artificial? Você pode perguntar isso para ele também. Como investir em inteligência artificial? Então, esse exemplo que eu te dei, eu perguntei como investir em inteligência artificial, ele me responde. Em resumo, ele fala que você pode investir direto em empresas como a Alphabet, que é a dona da Google, a Microsoft ou a Apple, que eles eles têm projetos de inteligência artificial. Ele diz aqui que também que tem fundos de investimentos que se concentram em empresas que têm inteligência artificial. E tem também aqui, ele dá a ideia de startup, só que ele avisa que startups geralmente envolvem mais dinheiro e mais risco. E aí eu pedi um exemplo de fundos de índices, que são os ETFs, né? Ele me disse que existe fundos de índice, então eu perguntei, me dá um exemplo desses ETFs, desses fundos de índices. E aí eu nem falei o contexto, né? Ele já entende o contexto e me diz exemplos de fundo de índice que podem incluir empresas de inteligência artificial em seu portfólio, incluem o Vanguard Information Technology Index Fund. Esses fundos aqui geralmente a gente acessa via mercado americano ou BDR. Eu não tenho certeza se existem BDRs deles, mas eu sei que na Tasteworks a gente consegue ter acesso a esses ETFs. Aí ele deu aqui exemplo do Vanguard, o iShares Expanded Tech Software Sector ETF e outro que é o Invesco QQQ Trust, que é um outro ETF. Então é legal ver que ele dá 3 exemplos aqui e explica que nesses fundos podem ter outras empresas também sem ter relação com inteligência artificial. Mas achei aqui fantástico, por exemplo, eu não sabia sobre esses ETFs, eu não sabia quais que tinham empresas com inteligência artificial e ele me trouxe isso. Então, o que é legal? Não só a primeira resposta que ele te dá, mas você conseguir continuar a conversa com o sistema e ele trazendo informações para você podem te ajudar muito. Então olha que legal, o sistema aqui, seu professor de inteligência artificial, ele respondeu. Isso é uma coisa que eu acho que iniciante tem muita dúvida, né? Setor, por exemplo, pedi para ele, me fala 2 setores conservadores da Bolsa de Valores, 2 setores conservadores. Ele disse o seguinte, os setores conservadores da Bolsa são aqueles que ele explicou, e ele deu exemplo, falou bancos, seguradoras e empresas de utilidade pública. Então é uma resposta boa, e aí ele explicou um pouco melhor e tal. Olha que bacana, você está querendo saber qual setor conservador que eu tenho que investir. Aí você olha, pô, eu já tenho banco, já tenho seguradora. Eu vou à empresa de utilidade pública, que é empresa de energia, empresa de saneamento.
E aqui, se você não soubesse o que é uma empresa de utilidade pública, você podia pedir para ele fazer uma lista para você, ou então para ele explicar melhor o que são empresas de utilidade pública. Enfim, é isso. Existem muitas possibilidades, existem muitos vídeos sendo feitos, principalmente no TikTok, mostrando a capacidade desse sistema. Ele faz tabelas, ele faz código, ele faz muitas coisas. Então, brinca aqui com o sistema e utiliza ele para você aprender, para você melhorar a sua produtividade, ajudar você a pensar, ajudar você a ter ideias. Ideias eu acho que é o melhor que ele faz aqui. Então tá aqui o começo de uma revolução, novos professores talvez serão inteligência artificial, talvez no futuro não vai existir eu, vai existir um sistema que vai fazer meu trabalho para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter aberto a mente. Brinquem aqui com o sistema, ele tem dado às vezes alguma instabilidade, mas é porque tem muita gente usando, logo deve ficar perfeito. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.